Pronto. Bom, então hoje a gente vai falar sobre desvendando o mindfulness, o que é o mindfulness, a meditação de atenção plena, né? Então, bom, primeiro quero começar contando um pouco mais sobre mim, né? Então, meu nome é Breno Almeida, eu gosto muito da mente humana desde criança, eu tenho esse interesse pela mente humana. Quando eu era bem criança, eu tinha já um desejo meio estranho para criança, que quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu falava que eu queria ser neurocirurgião. Tipo, todo mundo queria ser jogador de futebol, modelo, as meninas, né? E eu falava, não, vou ser neurocirurgião. Mas já tinha esse interesse, essa curiosidade pela mente e pelo cérebro também, né? Então, com 17 anos, eu entrei na faculdade de psicologia, entrei sem dúvida nenhuma, entrei muito cedo. Desde o início do ensino médio, eu já sabia que queria psicologia, então foi algo muito natural para mim. Então, assim que eu me formei, eu me pós-graduei em terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha da psicologia, depois em neurociência e comportamento. Atualmente faço pós-graduação em neuropsicologia e formação de instrutor de mindfulness aqui na Argentina. Estou cursando também a formação que eu faço aqui na Argentina, em um dos centros, que é o único centro reconhecido internacionalmente de formação para instrutores de mindfulness aqui da América Latina, né? Então, em partes para isso também que eu estou aqui na Argentina para cursar essa formação também, né? Bom, então, vou começar contando um pouco sobre, antes de falar um pouco sobre mindfulness, contando um pouco sobre algumas dificuldades que acho que todo mundo já vivenciou e vivencia, às vezes ainda hoje, que é a ideia de se sentir com a mente, com um turbilhão de pensamentos, com aquela mente que não para, aquela mente ali que não dá um sossego, ou às vezes se sentir sendo levado por um mar de emoções, emoções desagradáveis que muitas vezes vão e voltam, e muitas vezes também influenciado por esse turbilhão de pensamento, de estar sempre pensando. Outra questão também que a gente pode sentir muito é a parte de dificuldade de se concentrar e focar no que é necessário. Então, eu trabalho muito com pessoas com TDAH e com ansiedade. Então, são sintomas muito comuns, tanto de TDAH quanto de ansiedade, ter essa mente cheia de pensamentos, ter essa dificuldade de lidar com emoções, né? E também de se concentrar, de focar em algo. E tudo isso vem muito influenciado do nosso contexto, da nossa sociedade, a forma que a nossa sociedade funciona hoje, com muitos estímulos, com muita informação, excesso de informações, tudo isso também acaba influenciando na gente se sentir dessa forma, né? E aí o mindfulness ele tem surgido como uma proposta muito interessante, que envolve alguns princípios muito simples, mas que ao mesmo tempo, apesar de ser algo simples, o conceito, a ideia por trás, é muito difícil de colocar em prática, né? Apesar de simples, não é fácil, né? Então, o que é o mindfulness? Mindfulness ele tem origem na meditação budista, né? Então, especialmente na meditação zen budista, daí que vem a inspiração do mindfulness. O budismo e as tradições meditativas da China, da Índia, são técnicas milenares, né? Então, são técnicas que aquela população desenvolveu por séculos, milhares de anos, né? E daí surge o mindfulness. O conceito do mindfulness, né, a ideia principal do mindfulness é estar intencionalmente atento ao momento presente e de maneira não julgadora. Então é um conceito muito simples, né? É só fazer isso. Mas na prática não é tão simples. E basicamente, então, foi adaptado todo esse conhecimento ali das práticas meditativas do Oriente, foi adaptado para o nosso contexto aqui do Ocidente. E essa prática foi sendo observado que ela tem vários pontos positivos, né? Há séculos as pessoas relatavam que a meditação traz benefícios para elas,
E a meditação ela não está só no budismo, a meditação está no cristianismo, ela está em todas as religiões, praticamente existe algum tipo de prática meditativa. Hoje a gente sabe que a oração no cristianismo e a meditação no budismo, do ponto de vista do cérebro, o seu cérebro está no mesmo modo quando você está realizando essas práticas religiosas, né? Então, em todas as religiões, basicamente, tem um tipo de prática meditativa, né? E aí, então, basicamente, a gente adaptou essas ideias para um contexto mais da ciência, da medicina, da ciência, e foi dado esse termo, então, mindfulness, e tem sido aplicado aí em diversos tratamentos, e tem trago benefícios ali muito interessantes. Eu vou contar um pouco desses benefícios também. Mas antes de falar dos benefícios, quais são os princípios por trás dessa prática, né? Então, primeiro, é a intenção de ter a atenção no momento presente. Então, sempre que eu digo, a ideia é prestar atenção em algo que está acontecendo agora, né? Tá com a mente focada naquilo, as pessoas dizem, mas eu não consigo, eu já tentei meditar, eu não consigo, minha mente está sempre pensando, principalmente para quem tem TDAH, então, relata muito, minha mente está sempre pensando, eu não vou conseguir ficar só focada naquilo. Então, uma palavra que é muito importante é a intenção. Não significa que você vai conseguir, mas a ideia é você ter a intenção de estar no momento presente. E só essa questão de você ter essa intenção, você já vai treinando algumas regiões do cérebro, como se fosse uns músculos ali do cérebro, eles vão se desenvolvendo, vão ficando mais fortes, e você vai conseguindo estar mais atento por mais tempo, se distrair menos, tá com menos pensamentos ali, tá mais focado, mais concentrado. E por que isso tem um impacto tão grande no nosso emocional, né? Basicamente, é uma forma superficial de explicar, mas a gente costuma dizer que a depressão muitas vezes é ligado com um excesso de passado. A gente ficar remoendo muitas coisas, remoendo situações que aconteceram, isso vai piorando o nosso emocional e vai colocando a gente num estado mais de tristeza, de depressão. E a ansiedade está muito ligado com o excesso de futuro. Então, a pessoa está pensando muito o que vai acontecer, o que pode acontecer, e se acontecer algo de errado. E o presente, ele é muito ligado com a felicidade, basicamente. Todos os momentos, se você parar para pensar, todos os momentos onde você esteve mais feliz, os momentos mais felizes da sua vida, você estava focado no presente. Né? Você não estava pensando, o momento mais feliz da minha vida foi quando eu lembrei de algo que aconteceu semana passada. Não, você estava vivendo aquilo. Né? Então, o presente ele é muito ligado com o sentimento de felicidade. Bom, então, primeiro princípio, ter essa intenção é importante. O segundo princípio é não julgar. Então, você vai ter a intenção de estar no momento presente, vão surgir pensamentos naturalmente, vão surgir dezenas de pensamentos ali, é natural, faz parte do nosso cérebro pensar e faz parte do nosso cérebro julgar, mas a gente vai tentar, sempre que possível, quando perceber que a gente está julgando, evitar ter essa postura julgadora, né? E o que significa julgar? Né? Significa pensar em termos de certo ou errado, pensar em termos de bom ou ruim. Esse pensamento aqui que eu tive está errado, eu não posso pensar isso. Esse pensamento é ruim, esse pensamento é bom. Isso que eu estou observando, isso que eu estou sentindo é bom ou é ruim? Né? Então a gente vai tentar não dar esses adjetivos para as coisas que a gente está vivenciando e a gente vai tentar buscar ter sempre um olhar mais de curiosidade. Então, uma curiosidade com relação aos pensamentos que surgem, uma curiosidade com relação às nossas sensações físicas, sempre tentando ter esse olhar como se fosse um olhar de criança para o mundo, como se estivesse vendo e vivendo as coisas ali pela primeira vez. A gente tenta ter um pouco essa postura. E o terceiro princípio, então, é perceber, né? Perceber pensamentos, emoções, as sensações que surgem. Então, você vai perceber que naturalmente vão surgir. Ao você perceber o que você pensou, você se traz de volta para o momento presente. Isso vai te dando mais consciência dos seus pensamentos.
E por isso que o mindfulness também é uma ferramenta muito importante no autoconhecimento. A gente, no dia a dia, a gente pensa milhares de coisas, e dessas milhares de coisas, poucas delas a gente guarda as coisas que a gente pensou. E o mindfulness, como ele vai, naturalmente, se você vai diminuindo o fluxo de pensamentos, você vai conseguindo observar a qualidade dos seus pensamentos, você vai percebendo algumas sensações no corpo, que talvez antes você nem percebia que tinha uma dorzinha ali no joelho, uma dorzinha ali no braço, que na correria do dia a dia você não teve um tempo para parar e perceber, né? Ou às vezes você percebe que você hoje está um pouco triste, um pouco bolocochô, como diz no Brasil, né? Em algumas regiões. E às vezes no dia a dia a gente não tem esse tempo para olhar e para observar o que a gente está sentindo, né? Então, o mindfulness também é importante para isso. Bom, então, algumas regiões, eu falei que o mindfulness você é quase que uma academia, tá? Então, quando eu falo sobre meditação, a primeira imagem que normalmente vem na cabeça é a imagem de um spa. Ah, a meditação é para eu relaxar, é um spa. Mas, na verdade, a meditação ela tem muito mais a ver com uma academia, com um treinamento, do que com um relaxamento, né? O mindfulness ele não é uma técnica de relaxamento. Você se sente mais relaxado praticando, mas não é o objetivo principal, é, digamos, um efeito colateral da técnica. Então, o objetivo principal, né, você praticando isso, algumas regiões no cérebro começam a mudar, né? Então, basicamente, essa imagem que eu estou mostrando aqui é de um estudo onde eles ensinam pessoas que nunca praticaram, ensinam elas a praticar durante 8 semanas, todos os dias elas praticam lá 10 minutos por dia, e depois dessas 8 semanas, eles perceberam 5 mudanças no cérebro dessas pessoas. Primeiro, o córtex pré-frontal, que é uma região ligada muito ao raciocínio, à atenção, memória, regulação emocional, autocontrole. Então, essa região ela ganha mais densidade de massa cinzenta. Essa do córtex pré-frontal, inclusive, é uma das regiões ali que tem uma alteração em quem tem TDAH, tem um funcionamento diminuído. Então, justamente a prática fortalece essa região, por isso que o mindfulness também é uma técnica muito importante para quem tem TDAH. Outra região do cérebro que altera, né, é a amígdala, então ela perde atividade, diminui a atividade dela, e a amígdala é basicamente a nossa campanha da ansiedade e do estresse. Quando a gente está ansioso, está estressado, a amígdala ativa, e a gente praticando, a ansiedade e o estresse vai diminuindo. O hipocampo, que é ligado com memória e aprendizado, aumenta de volume. O símbolo anterior tem uma mudança na conectividade, que é ligado com uma melhoria em direcionar e sustentar a atenção. E, por último, há uma redução na rede de modo padrão, que isso significa uma diminuição de pensamentos de ruminação e de preocupação. Então, por isso que também a prática ajuda muito na depressão e na ansiedade. Bom, falar um pouco também sobre os benefícios aqui, né? Tem muitos benefícios. Basicamente, quando a ciência, há algumas décadas, começou a estudar mais a sério a atividade física, foi percebendo que melhorava praticar uma atividade física, melhorava a nossa saúde física do corpo, a nossa saúde mental, melhorava uma série de questões. E há um tempo atrás era estranho a pessoa falar assim, eu pratico corrida há muito tempo atrás, né? Ela disse, por que você está correndo, né? Era algo sem sentido. Conforme a ciência foi mostrando os benefícios, hoje em dia a gente fica até com vergonha de falar que não pratica nenhuma atividade física. E a mesma coisa tem acontecido com a meditação. A ciência está mostrando cada vez mais benefícios, tanto na saúde mental quanto na saúde física, e daqui a alguns anos, a tendência é de que as pessoas sintam até vergonha de não praticar meditação, de tantos benefícios que traz essa prática. Então, vou ler alguns aqui que eu destaquei. Melhora a ansiedade e a depressão, reduz o estresse crônico, ajuda a controlar a hipertensão, melhora a imunidade, reduz o impacto da dor crônica, gera melhoria nos relacionamentos,
diminui a irritabilidade e a impaciência, melhora a autoestima, aumenta a concentração, memória e aprendizado e promove o autoconhecimento. Então, bom demais. Bom, o que mais, né? E um ponto importante a destacar, né? O objetivo do mindfulness também não é controlar os pensamentos, e sim trazer mais clareza mental. Esse é o objetivo. A gente perceber os pensamentos que a gente tem, as emoções, os sentimentos, não é controlar, né? Porque isso a gente não controla, a gente pensa milhões de coisas durante o dia, mas é ter essa consciência das coisas que a gente tem pensado, do que a gente tem sentido. Bom, trouxe um vídeo curtinho para falar um pouco mais sobre isso, que vai falar um pouco sobre os primeiros passos na meditação. Em alguns dias, meditar vai ser fácil, enquanto em outros vai parecer mais difícil. O segredo é persistir com calma, independentemente da situação. Encontre um espaço na sua rotina para encaixar esse exercício sem dificuldades. É mais fácil criar um novo hábito quando repetimos a ação no mesmo horário todos os dias. Recomendamos que seja a primeira atividade da manhã, mas talvez outro horário funcione melhor para você. Encontre um local onde você não será perturbado. Não se preocupe com barulhos e sons no ambiente. Vou explicar como lidar com eles, mas talvez seja mais fácil começar em um local silencioso. Sente-se de forma confortável antes de começar. Se você não costuma se sentar com as pernas cruzadas no chão, recomendo usar uma cadeira. Sente-se com as pernas e os braços descruzados, com a sola dos pés no chão e as mãos apoiadas sobre as pernas. Tente manter a coluna ereta, mas sem tensionar demais. Se precisar, use uma almofada pequena ou uma toalha enrolada para ajudar a manter a postura reta. E pronto, agora você já pode começar. Bom, então bem simples o vídeo, bem resumido, mas um vídeo bem interessante, que já desconstrói alguns mitos também, né? Então, o mito de que a gente tem que meditar em aquelas posições. Então, aquele mito de que a gente tem que meditar naquelas posições ali de lótus, né, que é chamado, com as pernas ali cruzadas, não precisa, a gente pode meditar em qualquer posição, inclusive em pé, a gente pode meditar, né, mas em pé, deitado, sentado, em qualquer posição a gente pode meditar, mas é indicado no início praticar sentado, principalmente porque deitado no início, quando a gente não tem muita experiência, é mais fácil a gente dormir, né? Então gera muito sono no início praticar meditação deitado. E segundo e assim, né, em pé, outras posições podem gerar mais desconforto, pode ser mais ruim, né? Então, no início é interessante meditar sentado, pode ser numa cadeira ou pode ser no chão, de acordo com a sua preferência, né? E outra questão que ele comenta também é que é interessante praticar pela manhã, né? Você pode praticar em qualquer horário do dia, à noite antes de dormir, ajuda a dormir melhor. À tarde, às vezes tem um horário livre, pode fazer à tarde, mas é bem interessante praticar pela manhã, porque normalmente a prática pela manhã ajuda você a estar com a mente mais clara, com mais clareza, com a mente mais concentrada durante o restante do dia. Então, por isso que eles sugerem ali que seja uma das primeiras coisas da manhã. Bom, agora o mindfulness ele não é só meditação, né? O mindfulness ele não é só ali sentado e de olhos fechados. O mindfulness ele está em tudo aquilo no nosso dia a dia, né? Então a gente pode praticar mindfulness tomando banho, lavando louça, dirigindo, almoçando, comendo, no parque, ao ar livre. Então, tem diversas situações ali onde a gente pode praticar mindfulness. Então, como que é essa prática no dia a dia? Basicamente, você vai estar atento àquilo que você está fazendo. Se for uma refeição, por exemplo, você vai estar atento no cheiro da comida, no que você vê ali no seu prato, você vai estar atento ao sabor, principalmente.
Então você vai estar atento a tudo aquilo que os cinco sentidos permitem que você veja, e aí você vai começar a ver que vão surgir pensamentos. Poxa, tenho que fazer isso depois. Poxa, aquilo que aconteceu semana passada. Vão vindo pensamentos, e aí você, quando você percebe que deixou de prestar atenção no sabor do alimento, deixou de prestar atenção no presente, você se puxa de volta e você diz ali para você mesmo. Depois eu penso sobre isso. Às vezes, se você quiser, você pode até anotar numa lista de coisas a fazer, né? Então, depois eu faço isso, né? São aqueles pensamentos de coisas que eu tenho para fazer. Pode até anotar numa lista, mas basicamente você vai dizer para você mesmo. Depois eu penso sobre isso e vai se puxar de novo para o momento presente. Bom, então agora a gente vai fazer uma prática para encerrar, uma prática de 5 minutos inicial. Eu sugiro muitas pessoas a começarem com 5 minutos, porque você pensa, poxa, é só 5 minutinhos, né? O dia, mesmo que o meu dia seja cheio, o dia de vocês sejam cheios, mais 5 minutinhos a gente consegue tirar. Às vezes está na fila ali para esperando uma consulta médica, às vezes é 5 minutos que acordou mais cedo, então a gente sempre tem pequenos espaços de 5 minutos, e isso ajuda a gente a iniciar o hábito, né? E depois que você já tiver prática em 5 minutos, aí eu sugiro passar para 10. Tem gente que faz 30 minutos, tem gente que faz de 1 hora, mas aí são pessoas que já praticam há muito mais tempo. Então, bom, a gente vai começar com a prática. Então, basicamente, a gente vai começar ficando numa posição confortável, se sentando com a coluna reta, com os braços em cima das pernas, com os pés tocando o chão, de preferência. Pode, se tiver de calçado, não tem problema, mas com os pés sobre o chão. E vamos começar fazendo 5 respirações bem profundas e soltando o ar bem devagar. Ótimo. Agora você pode respirar normalmente, como você está acostumado a respirar. E você vai focar a sua atenção na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. A meditação da respiração normalmente é a primeira que a gente ensina. E a respiração é algo que a gente tem a todo momento, em qualquer hora do dia, em qualquer local. E ela serve como uma âncora para sempre puxar a gente para o momento presente. Então, sempre que a gente quiser, a gente pode focar nossa atenção na respiração e ser essa âncora da gente estar conectado com o momento presente. Então, novamente, foque a sua atenção nas narinas. E se surgirem pensamentos, sons no ambiente, sensações físicas, sentimentos, se surgir qualquer coisa que distraia você da respiração, você simplesmente observa com carinho, com aceitação, observa aquilo que te distraiu e volta a focar sua atenção cuidadosamente na respiração. Ótimo. Agora você vai focar na sensação do tórax, a sensação que você tem no peitoral, na região do tórax, ao inspirar
E ao expirar. Perfeito. E agora, por último, você vai focar sua atenção na região do abdômen. Se quiser, pode colocar a mão em cima do abdômen e tenta sentir o abdômen se mexendo, expandindo conforme você inspira e contraindo conforme você expira. Esse tipo de respiração se chama respiração diafragmática, que é muito trabalhado no yoga, e é um tipo de respiração que ajuda muito a reduzir a ansiedade. Respirar expandindo o abdômen e expirar bem devagar, contraindo o abdômen. Ótimo. Agora, para finalizar, eu quero que você observe como o seu corpo se sente. Se tem alguma região que tem algum incômodo, alguma região que está tensa. Se você quiser, pode alongar essa região, fazer uma automassagem nessa região e permitir que essas tensões se dissipem, que o seu corpo fique mais leve. A nossa mente e o nosso corpo andam juntos. Conforme o nosso corpo relaxa, perde a tensão, a nossa mente também relaxa junto, e fica muito mais fácil da gente se concentrar e da gente se sentir com a mente mais calma, mais tranquila. Bom, quando vocês estiverem prontos, pode abrir os olhos. Ótimo. Bom, esse foi o exercício de hoje. Eu vou parar a gravação. Depois quero ouvir um pouco de vocês, como que foi o exercício.